Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, né? Quem quer receber mais do Senhor aí, dá um glória a Deus. Eu quero hoje trazer uma palavra a qual Deus, Ele fala aos nossos corações de uma forma bem clara, né? E hoje eu quero dar um título a essa mensagem, que ele é assim: escute o chamado. Escute o chamado. Abram sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Hoje eu quero falar de um profeta chorão, que eu acho que eu sou descendente dele, viu? Eu também sou muito chorão. Mas amém. Todos acharam? Jeremias capítulo 1, verso 4, a partir do 4, aqui no 1 fala sobre a história de Jeremias, o chamado de Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 9. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. 10. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Só até aí por enquanto, irmãos. Curve sua cabeça. Pai, nesse momento nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, por mais um dia a qual o Senhor nos livrou de tantas coisas a qual a gente nem percebeu. E o Senhor nos deu livramento, nos deu força de estarmos aqui essa noite, Pai. Não é mérito de ninguém, é porque o Senhor, Pai amado, nos ajudou a chegar aqui, em meio a tantas lutas, tantas coisas do dia a dia, tantas, às vezes, decepções, às vezes vontade de ficar em casa descansando, Pai. Às vezes pensando tantas coisas, mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite, Pai. Então fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Faça com que nós venhamos sair daqui, Pai amado, não conformados, mas preocupados, Pai, em melhorar, em fazer mais para o Senhor, em ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado, Pai, porque nós queremos, Pai amado, cada dia mais fazer a Tua vontade, estar na Tua presença, Senhor, porque não há outro lugar melhor, Pai amado, do que nós estarmos diante do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, o profeta Jeremias, ele é bem conhecido como o profeta chorão, né? Diz que ele chorava que só. Eu acho que eu tenho um sanguezinho dele. Mas aqui, quando nós paramos para analisar aqui, o Senhor falou ao coração de Jeremias que ele seria um grande profeta de nações, que através de Jeremias muitas pessoas iam ser impactadas, muitas pessoas iam se arrepender de seus pecados. Na época, o povo de Deus estava vivendo de uma forma muito demasiada, muito além
a levonter, fazendo as suas vontades, os seus querer. E o Senhor levantou o profeta Jeremias para ir anunciar o arrependimento, para fazer aquilo a qual o povo não queria ouvir. A gente para analisar como o pecado, ele nos deixa numa zona de conforto. E quando você às vezes se depara com alguém que confronta o seu pecado, você vai achar aquela pessoa chata, você vai achar aquela pessoa, às vezes pode ser até ignorante. Você vai simplesmente, às vezes, evitar aquela pessoa quando você não quer mudança. Quando você não quer verdadeiramente melhorar, quando você verdadeiramente não quer parar de práticas erradas, de coisas erradas, que você mesmo tem consciência, mas às vezes não tem força, ou também não tem um pouco de caráter para enfrentar e verdadeiramente fazer. Aqui o profeta Jeremias, ele... eu acho engraçado que ele fez igual uma pessoa que eu conheço. Quando o pastor falou assim, Deus mandou eu te ungir. Aí a pessoa jogou para cima da esposa, não, mas eu só vou ser ungido se for junto com a minha esposa. Mas entenda, irmãos, não é porque a pessoa não queria ser pastor, é porque a responsabilidade é muito grande. Não é porque não é um prazer ser um pastor, é porque a responsabilidade é muito grande. Aqui quando a gente nos deparamos com Jeremias, ele falou para o próprio Deus, mas Senhor, eu sou muito jovem, como eu vou receber uma tarefa tão forte, tão grande como essa? Eu não me vejo capacitado para isso. E muitas vezes, irmão, nós nos deparamos dessa forma. Deus está chamando você, você está escutando a voz de Deus, Deus está falando com você, você está ouvindo a voz do Senhor, mas muitas vezes a gente fica colocando desculpas, a gente fica colocando dificuldades, mas eu não sou capaz, mas eu sou jovem, não, eu sou muito velho, não, eu sou um adolescente, ou seja lá o que for, e a gente fica dando desculpas para Deus. Jeremias, ele viu como era a responsabilidade tão grande. E ele falou assim, mas eu sou muito jovem, Senhor, eu não sei nem falar. Quando a gente para analisar aqui, irmãos, quem de nós nasceu já capacitado para tudo? Olha o tamanho do Heitor. É uma criança. O que é que passa na cabeça de uma criança dessa, gente? A não ser falar assim, mamãe, estou com fome, mamãe, quero dormir, mamãe, estou com sede. É a fase que ele está vivendo, que a mente dele está pensando nessas coisas, mas ele vai avançar, ele vai crescer, ele vai buscar algo mais forte, ele vai querer ter mais conhecimento das coisas, ele vai querer aprender coisas novas, e assim nós vamos evoluindo. Quem aqui aprendeu, irmãos, já nasceu e falou assim, quando eu fiz 18 anos, eu não precisei fazer nada, eu já sei dirigir, eu já sei tudo. Não tem. Alguém tem que lhe ensinar. Alguém tem que falar, ó, a primeira é aqui, agora que está esse negócio de carro automático aí, daqui a uns dias ninguém sabe o que é embreagem, o que é nada, só botou o carro no Dzinho ali, pisou no freio e no acelerador, vai embora. Mas todos nós, para passar na autoescola, pelo menos até agora, ainda tem que fazer meia embreagem, tem que alguém lhe orientar, lhe ensinar. E assim você vai evoluindo na vida. E quando a gente quer algo mesmo para a nossa vida, é que você evolui mesmo, que você corre atrás. E para as coisas de Deus, muitas vezes a gente tem tantas desculpas. Para as coisas de Deus a gente inventa tantas coisas. Não, é porque eu não me vejo dessa forma. Eu acho que fulano é mais capacitado. Eu acho que fulano é mais preparado para esse cargo. E o Senhor está falando com você. Eu que vou te capacitar. Eu que vou te ajudar. Eu que vou fazer aquilo a qual você não pode. Não se preocupe, não.
tenha bom ânimo, dê um passo de fé na minha presença e ande conforme a minha vontade, não a sua, porque é eu que vou fazer. É eu que vou fazer. Irmãos, nós temos que aprender a viver em cima dessa terra, gente. A gente é falando aqui 24 horas sobre isso tudo, e parece que entra no ouvido, sai no outro. Nós temos que aprender, assim como o Leandro pregou aqui, pés na terra e olhos no céu. Nós não somos desse mundo. Ninguém aqui vai ficar para raiz, para semente. Ninguém vai ficar aqui como uma árvorezinha que vai brotar pessoas, não. Um dia todos nós vamos partir. Gerações vão vir. Eu estou orando para que Jesus volte logo, né? Eu não quero morrer não, mas se não for, vai vir gerações depois de mim. Depois de nós. Vai vir a geração de outras pessoas. Você já viu, você já parou para pensar quantas gerações passaram para você chegar aqui? Quantas pessoas, quantas situações, quantos momentos para você chegar até aqui? E aqui Jeremias não foi diferente. Jeremias, ele falou assim: meu Deus, essa responsabilidade. Antes de Jeremias teve tantos profetas, grandes profetas como Isaías, Samuel e tantos outros. E ele falou assim: quem sou eu diante desses homens? Quem sou eu diante desses profetas para eu ir levar essas palavras a qual o Senhor requer de mim? Para o povo que está aí, ó. O Senhor está vendo aí a bagaceira que está? Aí o Senhor fala assim: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Verso 8. Irmãos, sabe qual é o maior defeito nosso? Que nos impede de alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas? Quem sabe? Não vou perguntar não, que aí vocês não vão ler meu pensamento, né? Misericórdia. É limitar Deus. Nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Eu creio que Deus vai fazer, mas será? Não, eu tenho certeza que Deus tem poder para fazer isso. Mas será? Será que Deus está escutando o que eu estou falando? Será que Deus está ouvindo o meu clamor, a minha vontade? Será que Deus está ouvindo as minhas lágrimas derramando? Será que Deus, Ele, nas madrugadas, quando eu acordo angustiado, que o coração quer sair pela boca, será que o Senhor está vendo esses momentos? A gente para analisar que Samuel, ele foi uma promessa de Deus, a qual a sua mãe falou assim, ó: quando ele completar tal idade, entregarei ele na casa do sacerdote, para servir ao Senhor. Samuel era uma criança, e Deus chamou Samuel, falou com Samuel, e ele ouviu o chamado de Deus na vida dele. Tanto é que ele ouviu tão nítido a voz de Deus, que ele ia lá e falava assim: o Senhor me chamou, profeta? E ele: não te chamei, vá dormir. Na terceira ou foi quarta vez, ele falou assim: escute a voz que está te falando. E nós muitas vezes, irmãos, queremos limitar Deus em tantas coisas. E muitas vezes Deus pega e fica limitado. Porque Deus, Ele também sonda e conhece o nosso coração. Qual a intenção do seu coração? Qual o desejo do seu coração aqui nesse momento, nessa hora? O que é que você tem almejado tanto e não tem conseguido? Mas será que você já perguntou a Deus se é a vontade dEle? Se é o que Ele almeja para a sua vida? Irmãos, é tão fácil a gente ser pessoas felizes, maravilhosas, quando tudo vai bem, né? Quando tudo está às mil maravilhas, você começa até a falar assim: não precisa ir hoje para a igreja,
eu não preciso ir hoje para a célula. Ah, não, esse negócio de tanta igreja, tanto negócio, isso é religiosidade. E começa a se afastar. Aí quando aperta o laçozinho mais uma vez que dói no calo, ô Senhor, me perdoa, estou aqui, Pai, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente fica analisando, irmãos, que a gente não consegue às vezes obedecer a um chamado de um homem e muitas vezes quer tirar o de Deus. É algo tão interessante que você fica às vezes sem saber como falar, como agir com as pessoas. Se você incomoda demais, eita cara chato, toda hora me liga, pergunta por que eu não fui para a igreja, como é que eu estou, e não sei o quê, não, também misericórdia, quer tomar conta da minha vida. Se você não pergunta, fui na igreja, aceitei Jesus, ninguém me liga, ninguém me fala nada, ninguém me vem aqui na minha casa. E fica nesse conflito, irmão, que a gente não sabe às vezes como agir. Você às vezes fica querendo agradar demais, mas se falar algo que dói, de correção, você já se torna a pessoa mais chata do mundo. Porque, irmãos, o mundo ele nos ensina que pessoa boa é aquele que está toda hora nas suas costas. Você é o cara, mano. Você é gente boa demais. Mas aquele que chega a essa lei, meu irmão, ou você muda, ou você revê como é que está a sua vida, ou você está caminhando a passos largos para o inferno. Esse é o chato, mas esse é o que te ama. Porque só quem fala a verdade, irmão, é quem te ama. Só quem vai confrontar você é quem te ama. Só quem vai às vezes bater de frente com você é quem te ama. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que o mundo se transformou em algo, um piscar de olho, tudo tem que ser resolvido. Cara, você não tem mais paciência de esperar 30 segundos no celular para ver alguma coisa. Você não tem mais paciência de ouvir um áudio de alguém, porque você já bota naquele... Você nem entende direito, mas tem que ouvir rápido, porque 30 segundos, 1 minuto, vai tomar muito seu tempo. E dia passa, noite passa, semana passa, mês passa. E você, como está diante de Deus? E o que nós estamos fazendo para Deus? A gente busca tanto agradar as pessoas. A gente tenta de todas as formas e muitas vezes nós somos jogados pedras, taxados como chatos. Eu fico perguntando a Deus todo dia, Pai, mostra onde está o nosso pecado, Pai. Mostra onde está, Pai amado, aquilo que está atrapalhando as nossas vidas, Pai amado, de ganhar almas, dessa igreja crescer, Pai, desse ministério crescer, de pessoas verdadeiramente entrar pelaquela porta, Pai, e querer, Pai amado, ser chamados, assim como Jeremias foi chamado, Samuel foi chamado, todos nós que estamos aqui fomos chamados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que está acontecendo hoje em dia, irmão? O povo, infelizmente, eles querem ouvir aquilo que vos agrada. Seria tão fácil eu ser um hipócrita de chegar aqui, não, é isso que Deus está te dando uma casa, mulher, recebe aí. Deus está te dando isso, recebe aí. Será que Deus está dando mesmo, irmão? Ou Deus está querendo que nós venhamos ver que nós estamos no fim dos tempos, que as escrituras estão se cumprindo, os sinais estão se cumprindo, a volta de Cristo nunca foi tão nítida em cima dessa terra. Será que Deus está querendo que a gente venha se preocupar tanto com coisas materiais? Planejar faz parte, irmão. Olhe para alguém que está do seu lado aí. Nunca pare de sonhar. Mas o seu sonho
não pode ser maior que Deus. Os seus planos não pode ser maior que Deus. Quem não quer, irmão? Se eu disser aqui hoje, quem não queria 1 milhão numa conta? Ninguém se alegra? E 10 milhões? Meu Deus. E se eu lhe dissesse que hoje você tem 10 milhões na conta, mas amanhã você não ia acordar, você ia querer? Então o importante é o quê? O que é importante, irmão? É a vida que Deus nos deu. A vida que o Senhor te deu é que é importante aqui em cima dessa terra, para nós aprendermos, andarmos na presença dEle. De que adianta você hoje falar assim, eu tenho 10 milhões na conta, e amanhã você não amanhecer vivo? De nada adianta. Por isso que nós temos que sonhar, nós temos que planejar, nós temos que buscar a face do Senhor, mas com os pés na terra e os olhos no céu, fazendo a vontade do Pai, que a nossa vontade nunca venha estar acima da vontade do Pai. Jeremias, ele chegou aqui e quis falar assim, Pai, eu não tenho nenhuma capacidade humana, eu não me vejo dessa forma. Mas quando Deus chama, irmão, Deus não está olhando para a capacidade humana. Deus só quer que você simplesmente se disponha para Ele. O que foi que Deus viu em Davi? O que foi que Deus viu em Davi, irmão? Coração. E Deus está vendo nesse momento, é o seu coração. Irmãos, a intenção do nosso coração vale mais do que vestes, vale mais do que dinheiro, vale mais do que tudo. Porque até o profeta Samuel, quando chegou na casa do pai de Davi, cadê teus filhos? Aí veio aqueles caras tudo marombeiro da época, tudo pocadão, 1,90 m, tudo grandão, bonitão. Aí Samuel olhou assim, esse aqui já tem pinta de rei, esse aqui só falta coroa para ser o rei. Mas quando chegou na frente de Golias, irmãos, quem foi que teve coragem de enfrentar Golias? Quem foi que falou assim, quem é esse aí que está falando mal do meu Deus? Quem é esse incircunciso que está falando mal do meu Deus? Aonde que ele tem a capacidade do meu Deus? Aonde que ele tem o poder a qual meu Deus tem para ele estar desafiando o meu Deus? Os irmãos de Davi estavam onde, será, irmão? Eu creio que tudo caladinho, tudo pianinho. Acho que Davi chegava, ei, tu não é o grandão, aí vai lá enfrentar o homem. Você está doido, menino, fica quieto no teu lugar aí, tu é doido. Vai, depois sabe que não, o rei está me mandando, eu estou ferrado, fica quieto aí, menino. E Davi tinha coração, irmão. Davi, ele sabia que se Deus estivesse com ele, não era um gigante que ia vencer ele, não. E ali ele foi. Agora eu imagino que como Deus prepara cada um que está ao redor. Deus preparou o quê? O coração de Saul. Porque imagina, chega um rapazinho lá, chega um João Vitor da vida. Estou falando de rapazinho novo. Na frente do rei, o rei, tu que vai enfrentar algum gigante? Você está de brincadeira comigo. Você quer que eu seja tirado como por chacota? Quem é você, menino? Vai se enxergar, menino. Igual o meu povo mais velho falava. Nem tirou o fedor do leite. Vai para lá, menino, vai caçar o que fazer. A palavra de Deus diz que Saul quis oferecer a sua armadura. E ela era tão pesada que Davi não tinha mobilidade. Ele falou, Senhor rei, eu já matei leão. Eu já matei urso por causa das ovelhas do meu pai, a qual eu estava olhando. E eu não estava de armadura. Eu não estava simplesmente com as coisas humanas.
Eu só estava eu e Deus naquele lugar. E Deus me deu forças para fazer o impossível aos olhos dos homens. Eu enfrentei feras, eu enfrentei noites frias, eu enfrentei o calor escaldante, mas eu nunca deixei uma ovelha do meu pai morrer. E não vai ser diferente dessa vez para me enfrentar esse gigante, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não é a minha força, não é as minhas capacidades que vão falar quem é Deus na minha vida. Não sou eu, com a minha capacidade humana, que vou expressar quem é Deus, não, irmão. É Deus que vai expressar quem é Ele através da minha vida, através da sua vida. Não é você que é capacitado, é Deus que vai te capacitar, porque a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é dEle. É Ele que faz para a glória dEle. A partir do momento que a glória for minha, irmãos, eu quero que Deus me leve para o céu. Porque eu não mereço estar em cima dessa terra, não. Porque eu estou aqui para representar o nome dEle, a glória dEle, a vontade dEle. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jeremias, ele estava nesse momento em qual o Senhor falou: eu vou te capacitar, Jeremias, não se preocupa não, meu filho. Fica tranquilo, você é novinho, vai aprender, você vai ficar velho um dia, não se preocupa não. Você não nasceu desse tamanho não, você vai ficar velho um dia. Os dias passam, você vai ganhar experiência em muita coisa, você vai viver outras experiências, você vai viver com outras pessoas, você vai ter várias coisas para contar, para falar. Não, mas se preocupe não, porque eu que vou fazer. Eu que vou capacitar você. Agora, como está o seu coração, irmão? Ele está como hoje? Aonde essa gravação chegar, será que vai estar como o coração das pessoas que assistirem? Irmãos, nós estamos vivendo uma era a qual Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. A gente para analisar, a gente fala das coisas antigas, a gente fica assim, mas só que estamos numa nova era, não tem como a gente querer fechar os olhos com a peneira, porque os dias são diferentes, as gerações são diferentes, a cabeça das pessoas são diferentes. Eu não tenho como comparar a época da minha infância com a época da infância do meu filho, porque a cabeça dele é totalmente diferente da minha da época. Coisas que eu enfrentei, que talvez se ele enfrentar, talvez ele não vai conseguir. E nós estamos vivendo uma época que crianças, irmãos, as crianças estão sendo alvo de tantas coisas ruins, porque são as gerações que vão prosseguir para frente. Olha quantos levantes está tendo aí de Satanás nessas escolas. Quantas coisas ruins. Quantas crianças, irmãos, onde você já ouviu falar, na época que a gente era criança, uma criança está de pressão alta, com pressão alta. Uma criança está com depressão. Uma criança está, sei lá, tanta coisa ruim que está acontecendo que só Jesus na causa. A época da gente, a preocupação que tinha era ir para a escola, tirar umas notas boas para não apanhar em casa, brincar. Brincava tanto de noite que naquela época não tinha essa mordomia de asfalto, era tudo no poeirão. Chegava em casa, só estava o olho branco. Aí a mãe falava: vai tomar banho? Não, mãe, eu estou limpo, só vou lavar os pés. A coberta, se fosse branca, amanhecia amarela, vermelha, de tanta poeira, tanto negócio. Quando você falava assim: vamos visitar fulano, ou viajar, a mãe tinha que passar 2 dias dando um faxinão em você, tirando a tiririca de trás da orelha, dos pés, pegava aqueles cacos de telha, esfregava os pés para tirar a tiririca. E hoje é totalmente diferente, irmão. Mas sabe o que está acontecendo, irmão? Tudo isso em cima da terra. A palavra de Deus diz que nada sai do controle do Senhor. Mas ela também diz que se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, derramarei sobre si a minha bênção e sararei a sua terra. Tudo que está acontecendo em cima da terra, irmãos, é para a gente voltar para Deus e começar a dobrar nosso joelho nas madrugadas, a qual o Senhor nos chama. O Senhor nos acorda às 3, 4 horas da manhã, não é para você simplesmente perder o sono, não. É para você ir buscar a sua face. É para a gente se humilhar diante da potente mão do Senhor, porque Ele é fiel para nos livrar e nos dar a vitória, irmão. Mas para isso Ele quer que você venha se dispor. Venha se dispor. Quem esteve aqui na reunião de casais? Só teve. Olha, glória a Deus. Que bênção, hein? Agora me diz, quem foi que perdeu? Quem? Não veio. Quem perde, irmão, as coisas de Deus é quem não vem. Foi maravilhoso demais. Vamos incentivar o povo que não veio para no próximo estar aqui, em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos nos unir. Os nossos casamentos é algo mais precioso em cima dessa terra. Olha quantas coisas estão acontecendo aí, derrubando os casamentos, acabando com os casamentos, destruindo famílias. E pessoas levando na naturalidade. Hoje eu fiquei olhando, uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, é melhor separar. Cada um vai viver sua vida, cada um vai para um lado. Sabe por que isso? Porque as pessoas não querem ter mais coragem de enfrentar as dificuldades, de lutar um pelo outro, de valorizar um ao outro, de buscar em Deus aquilo que está faltando no seu casamento, que é a presença dEle. Porque quando a gente pensa uma coisa dessa, irmão, pode rever o seu coração que você está bem afastado de Deus. Pode rever a sua forma de pensar, porque você está bem afastado do Espírito Santo de Deus. Ah, é porque eu não suporto mais a pessoa, é porque a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E tem pessoas não é só fora da igreja assim, não, mas dentro da igreja, nos altares. Não é porque ela é muito ciumenta, não é porque ele é misericórdia, é muito ignorante. Sabe quem acalma? Sabe quem tira ciúme? Chama-se Espírito Santo de Deus. É tão fácil a gente às vezes olhar para as pessoas do jeito que estão hoje, né? Todo mundo bonitinha, servindo a Deus. Mas vê o passado de cada um aqui para ver como foi para chegar aqui. O que enfrentaram para chegar aqui. As situações que viveram para chegar aqui nesse lugar e estar aqui nesse lugar hoje da forma que está. Mas não podemos, irmão, sabe o que é? É nos acomodar. É achar que não, meu casamento está muito bem, eu não preciso dessas reuniões, não. Eu não brigo com a minha mulher, eu vivo bem com ela, está tudo em paz, nossa vida está mil maravilha. Irmãos, nós precisamos aprender um com o outro. É um ajudar o outro. Porque tem coisas que às vezes você está pensando que está bem e precisa melhorar. Tem coisas que às vezes está mal e precisa melhorar. E assim a gente vai fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Não é fácil, mas é gratificante. Um pouquinho mais à frente em Jeremias, capítulo 13, verso 16. Ele diz assim, o 15, povo de Israel, é Deus quem está falando, sejam humildes e prestem atenção, confesse os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir a escuridão
e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. O profeta avisou várias vezes. Ele mandou o povo orar, mandou o povo vigiar, mandou o povo mudar suas atitudes. Mas naquela época eles estavam tidos como os bambambam da época, que nada, Deus é conosco, quem vai enfrentar a gente? O Senhor é conosco, o Senhor de Israel. E o profeta avisando, aqui no 15 ele diz, povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e preste atenção. Povo de Barreiras, povo da Shekinah, povo do Brasil, é Deus quem está falando. Arrependei-vos enquanto há tempo. Arrependei-vos enquanto há tempo. E qual é esse tempo, pastor? Enquanto há fôlego de vida. Porque depois que você perdeu o seu fôlego de vida, é você e Deus. Não tem como voltar atrás. Não tem como você tentar novamente. O maior perigo na vida nossa é a gente se acomodar com as coisas. É você se acomodar com um bujão. Você chega na sua casa, acho que todo mundo sabe trocar um bujão, né? Ah, mas eu não precisa nem conferir se está vazando gás, não. Já que não vaza um gás e acontece um acidente, porque você simplesmente se acomodou de não verificar se o gás estava vazando. É você trabalhar com algo perigoso e se acomodar com aquilo. Eu já vi pessoas perderem os dedos, eu já vi pessoas perderem uma perna por se acomodar com os instrumentos de trabalho que eram perigosos. Não ter a devida cautela. Aqui os meninos que trabalham com tanta coisa perigosa, né, irmão? Ali qualquer vacilinho, pensar que não está igual o 9 dedos, olha. Só assim. Não é não? Só está com 9 dedinhos na mão e fazendo L. Ô Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. Corta essa parte, Léo. Vamos voltar para a palavra, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por essa palavra. Irmãos, e tudo que Jeremias profetizou aconteceu naquela época. Tudo que Jeremias profetizou se cumpriu. Você vê que Jeremias, ele foi um profeta tão usado por Deus, que o próprio Jesus, quando perguntou aos seus discípulos, e quem estão dizendo que eu sou? Aí uns, o senhor é Jeremias, outro Isaías, outro Moisés, outro... E quem é você? Quem sou eu? Será que quando for daqui a, não sei, 50, dia que a gente partir, quem vai ser você depois que partir? Vai ser uma pessoa a qual alguém pode lembrar e falar assim, verdadeiramente ele era um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem correto, um homem honesto? Ou vai ser mais um na multidão, a qual o Senhor está olhando nesse momento, o nosso coração? Jeremias, ele foi um profeta que ele viveu de 580 a 585 anos antes de Cristo. É ano, né?
Ano, muito ano. Mas teve o início, e teve o meio, e teve o fim. A gente começa a ler Gênesis. Esse aqui viveu 900 anos, 700 anos. Aí tem aqueles abençoados de Jesus que esse fóssil desse dinossauro tem 2 milhões de anos. Rapaz, vou até acreditar, 2 milhões de anos. Mas tudo teve início, meio e fim. Nada em cima da terra dura para sempre. Nada e nem ninguém. Então, irmãos, aproveite. Para de picuinha. Para de meninice. Para de coisas erradas. Para daquilo que não está agradando a Deus, nem a você mesmo, que você sabe disso. E começa a viver aquilo a qual o Senhor quer que nós venhamos viver, irmão, a intensidade do amor de Deus. A gente às vezes fica perdendo tempo, irmãos, com coisas tão medíocres que quando você para analisar, fala assim, rapaz, quem merece uma surra é eu mesmo. É igual, falam que você nunca vai tropeçar numa pedra grande, né? Você está vendo ela. Você sempre vai cair naquele pedregulho que você pisa e derrapa. É naquilo que você às vezes menos dá valor, menos dá importância, que vai fazer você cair. Ah, mas só foi uma olhadinha. Ah, não, mas só foi um sorrisinho para ela. Gentileza. Eu estou querendo ganhar ela para Jesus. Estou querendo ganhar ele para Jesus. Só foi só uma gentileza. Não, mas é porque estava chovendo, eu dei uma carona para ela, porque estava molhando, mas Deus sabe a intenção do meu coração. E é nessas pequenas coisinhas, irmãos, que a gente começa a cair. É nessas pequenas sementinhas do mal que começa a colocar no nosso coração, a qual você não vigia. Deus é fiel. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Quem está querendo que a pregação termine, dá um glória a Deus aí. Oh Deus, Tu és fiel, irmão. Eu aprendi com muita dor. Com muita dor. A viver o chamado de Deus. Eu escutava a voz do Senhor, eu escutava o meu chamado, sempre o Senhor falava comigo, e eu negligenciava. Eu empurrava para frente, e deixava para depois, e para depois, e para depois. E graças a Deus, que Deus teve misericórdia e me alcançou ainda para estar aqui. O que você está vivendo nesse momento, eu não sei, talvez, eu possa até saber de algumas situações, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ser uma pessoa melhor, ainda dá tempo de você ser um marido, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um genro melhor. Eu quero ser melhor, Dona Neta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero ser melhor com a senhora. Dá tempo ainda, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar uma nova oportunidade. Nós precisamos vigiar e orar, estar prontos para batalhas, irmãos. A guerra está aí, a gente às vezes está levando na brincadeira. O Senhor está falando com a igreja todo dia, através de palavras, através de ministrações, através do louvor, através de tanta coisa. O Senhor tem falado com a sua igreja, com a sua noiva em cima dessa terra. E nós estamos muitas vezes negligenciando, deixando à vontade, deixando passando. Não, mas não vai ser minha geração. Não, irmãos. Ele está voltando. A palavra de Deus diz que para Deus o tempo, meu irmão, não é problema. O problema do tempo é nosso.
Depois que passa dos 40 é que vira um problema mesmo. Parece tanto troço, que só Jesus na causa. Mas eu agradeço a Deus e quero estar aqui finalizando com essa palavra que Jeremias falou ao povo. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Sejam humildes e escute a voz de Deus. Escute o chamado que o Senhor tem feito e você tem negligenciado, não tem dado o devido valor a qual o Senhor requer. Os dias são maus, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Viva alegre, irmão. Nós servimos a um Deus vivo. A gente fica parecendo que a gente é um bando de boi indo para o matadouro. Enquanto o povo do mundo está aí se esbagaçando de alegria no dizer deles. A gente fica, vou para a igreja. Vou para a reunião de casal também. Não sei o quê. A gente serve a um Deus vivo. Um Deus que se alegra. Um Deus que gosta de ver você feliz. Um Deus que se preocupa até com a dor de dente sua. Um Deus que te protege em todas as áreas. Às vezes a pessoa fala assim, porque tinha que acontecer na vida de fulano. Nada disso, irmão. 95% das coisas que acontecem na nossa vida, sabe o que é? Por que acontece? Por falta de Deus na presença. Por falta da presença de Deus na sua vida. Vê quantas coisas você evitou a partir do momento que falou assim, eu sirvo a Deus. Parou de ir para os bar, parou de frequentar ambiente errado, parou de estar nas madrugadas da vida, no meio da rua. Olha quantas coisas o Senhor te livrou só nisso aí. Eu era rapazinho, tinha 18 anos. E lá na firma que eu trabalhava, um dia a psicóloga, ela colocou um vídeo. Aquilo ali me impactou, irmãos, que eu fiquei muito pensativo. Ela colocou um vídeo de um grande empresário, um cara muito rico, bilionário. Aí ela colocou o vídeo desse cara curtindo a vida da forma do mundo, nos iates, festas, muitas mulheres naquele iate, tudo de biquíni, aquele negócio todo, bebida à vontade, tudo aquilo que a carne deseja. Um homem muito bonito, cara de presença, tudo que aos olhos do homem deseja, aquele homem tinha. Dinheiro, carro, casa da melhor que possível. A mulher que ele queria, ele tinha naquela época. Mas um belo dia, ele se relacionou com a mulher. E pela a relação que ele teve com essa mulher, ele foi contaminado com a AIDS. Hoje temos recursos. A pessoa toma remédio, leva uma vida aí pelo menos, mais ou menos. Mas naquela época, que era algo novo, esse homem, em menos de um ano, ele ficou irreconhecível. E não teve dinheiro, não teve nada que trouxesse a saúde dele novamente. E quantas testemunhas a gente escutamos de pessoas bilionárias que no leito de morte ela se arrepende de tanta coisa e queria simplesmente só ter algo que nós temos todo dia,
que é a nossa família do nosso lado. Valorize. Valorize o agora. Não valorize o depois. Valorize os momentos a qual o Senhor proporcionar com as pessoas que você ama. Faça a vontade do Pai, porque amanhã, irmãos, talvez não exista o amanhã para nós. Obedeça aquilo a qual o Senhor tem te chamado e você tem simplesmente feito de surdo. Todos nós sabemos, irmãos, e temos consciência do nosso chamado. Mas o Senhor requer que você venha tomar postura essa noite. Que você venha se arrepender dos seus maus caminhos. E viva uma nova vida na sua presença. Irmãos, Davi, quando ele estava no meio do mato, apacentando as ovelhas do pai dele, ele tinha que estar vigilante todo momento, porque a qualquer momento uma fera poderia pegar uma ovelha daquela. E bem assim somos nós todo santo dia. Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar buscando verdadeiramente a presença de Deus, porque as feras estão soltas todo dia para querer lhe tragar, para querer lhe derrubar, para querer lhe matar. Mas se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, pode até chegar na sua casa, pode até chegar na sua vida, mas vai bater em retirada 100 vezes mais rápido do que a forma que chegou. Porque o Deus a qual nós servimos, esse Deus é poderoso para fazer e nos ajudar. Escute a voz do Senhor essa noite. O Senhor está falando com a sua igreja, está falando com o seu povo. Eis que estou à porta e bato, e breve estarei de volta. Então vamos escutar a voz do Senhor, viver a terra, mas sempre olhando para o céu, porque nós somos morador do céu. Aqui nós só somos meros peregrinos, passando uma temporada em cima dessa terra. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos ficar de pé?